Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Aline Ribeiro e toda semana eu estou trazendo aí conteúdos de aplicação pessoal da Palavra de Deus. Então, vou pedir para você aí me seguir nas redes sociais, se inscreva lá no meu canal, no Instagram, aqui no YouTube, para que você receba aí toda semana esses conteúdos. Semana passada nós falamos sobre Isaac, sobre a cegueira espiritual e sobre a gente decretar o nosso próprio fim devido à nossa falta de fé. E hoje nós vamos dar continuidade neste contexto familiar e vamos falar de Rebeca. Então, para você não entrar aí no meio do caminho, não perder o fio da meada, se você quiser, volta lá no vídeo da semana passada, assista o vídeo para que hoje você continue aí por dentro desses assuntos dessa família, que é tão importante para que a gente possa se basear aí no nosso contexto, do nosso dia a dia e aplicar na nossa vida e principalmente no nosso contexto familiar. Então vamos lá para o assunto de hoje? O tema que eu queria trazer hoje era cuidado com a manipulação. Vou ler aqui no capítulo 27 de Gênesis, a partir do versículo 5, que nós já lemos os primeiros semana passada. Então, vou ler aqui para vocês, tá bom? O 5. E Rebeca ouviu quando Isaac falou com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que eu ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me uma caça e faze-me uma carne saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedece a minha voz, de acordo com o que eu te ordenar. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei deles uma carne saborosa para teu pai, tal como ele gosta. E tu levarás ao teu pai para que ele coma e para que ele te abençoe antes da sua morte. Agora, gente, eu vou lá para o 15, tá bom? E Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela na casa, e os colocou sobre Jacó, seu filho mais novo, e deu a carne saborosa. Opa, desculpa, gente. E ela colocou as peles dos cabritos sobre as suas mãos e sobre a lisura do seu pescoço. E ela lhe deu a carne saborosa e o pão que ela havia preparado na mão do seu filho Jacó. Esse é a continuação do texto, gente. Então, resumindo um pouco a história aí, Isaac achava que ele já ia falecer, então ele chamou seu filho Esaú, que ele considerava ser o filho mais velho, lembrando que aqueles são gêmeos e ele está ali se baseando em quem saiu primeiro da barriga, né, do parto. Então ele considerava Esaú o filho mais velho, mas a promessa estava sobre Jacó. Então Rebeca, o filho preferido dela, porque eles tinham esse problema lá na casa deles, tá? Isaac preferia Esaú por causa das características de Esaú e Rebeca preferia Jacó. Por quê? Por causa das características, da proximidade, o que não é certo, né, gente, dentro de um lar, a gente fazer preferência entre nossos filhos. Imagina se Deus nos tratasse assim e fizesse preferência da gente por causa das nossas características. Então, nesse contexto, a primeira coisa que eu percebo nessa história, Rebeca estava onde? Ouvindo à espreita, como quem ouve de trás da porta, escondido. Ela não foi chamada para conversa. Não convidaram ela para conversa. Isaac chamou a Esaú, mas Rebeca ouviu a conversa. Sabe por quê? Com certeza essa mulher já alimentava esse mau hábito de ouvir o que não é da sua conta, de ficar espreita atrás da porta, ouvindo o que não é da nossa conta, querer saber de conversas alheias, querer estar por dentro de todos os assuntos. Isso não é um sentimento, não é um hábito bom, é maligno. Mas foi isso que ela fez. E por causa disso, dela já ter esse hábito de ficar escondida ouvindo as coisas, porque isso não foi do nada, não foi por acaso, ela toma uma decisão. Mas não era uma decisão que ela tomou naquele dia.
Rebeca já tinha um plano traçado há muito tempo. Ela pensou em todos os detalhes. Se você olhar aqui para todo o texto, ela já chamou Jacó e ela já falou para ele, ela já sabia que Esaú ia demorar para caçar, porque ele ia para o mato, ele ia caçar, ia demorar até ele pegar a caça, até ele limpar, até ele conseguir trazer. Então ela falou para ele assim: olha, vai lá no meio dos cabritos e escolhe para mim, traz aqui uns 2 para mim, que eu vou fazer a carne do jeito que seu pai gosta. Ou seja, até a receita preparada ela tinha. Que ela queria confundir o paladar de Isaac, porque ela ia pegar uma carne mais com um sabor mais leve, né, que é uma carne de um cabrito, e confundir com uma carne de caça. Ela nem sabia que carne era que ele ia trazer. Só que a carne de caça geralmente tem um sabor mais forte, mais acentuado. Então essa mulher, quem cozinha sabe, essa receita aqui não foi do nada, ela já tinha testado. Depois ela pensou no pelo, porque Esaú é peludo e Jacó não era. E ela ainda foi lá, pegou, limpou a pele, botou sobre as mãos de Jacó, para que quando o pai dele passasse a mão, falasse: ah, não, tá peludo, botou aqui no pescoço. Ela já tinha vestidos separados, ela foi lá e buscou as melhores roupas de Esaú. Essa mulher já tinha um plano arquitetado há muito tempo. Gente, arquitetar planos para ajudar a Deus, isso é fé, isso é confiança, isso é trabalhar com as próprias mãos. Enganoso é o coração do homem, tortos são os nossos caminhos. E a gente acha que as nossas decisões, as nossas manipulações estão ajudando a Deus. Nós não estamos ajudando a Deus. Nós estamos cavando a nossa própria cova. Só falta entrar dentro. E aí, ninguém ainda até aí estava ligado no contexto de que essa família estava dividida no meio. Ninguém estava tentando trazer a união da família. Gente, essa era uma situação que poderia ser resolvida com conversa, com diálogo. Eles podiam ter chamado a família, se reunido, voltar a fazer devocionais juntos, trazer o casal para a oração, trazer os filhos para a unidade do lar. Mas não. Era cada um por si, Deus por todos. Infelizmente, Rebeca estava sendo uma má influência na vida de Jacó. A própria mãe, manipulando. Ela não pensou em que testemunho ela daria para o filho dela, para os filhos, para o marido, para a sociedade que estava em volta deles, porque isso seria um escândalo. Ela não pensou nada disso, ela pensou em satisfazer um desejo que ela estava tendo naquele momento de suprir o seu próprio ego. A bênção vai ser de Jacó e pronto. Porque ele é o meu preferido. Então ela articulou e fez ali uma manipulação de toda aquela situação que poderia ter sido resolvida com diálogo. O dia que esse pensamento veio na cabeça dela de enganar Isaac, isso aqui não foi arquitetado ali na hora, não foi, nossa, veio na minha mente agora. Isso aqui ela já tinha planejado, ela já tinha maquinado, ela já tinha pensado, ela já tinha arquitetado há muito tempo. Só estava esperando o dia certo de colocar em prática. Se desde esse dia ela já tivesse chamado Isaac para conversar, Esaú, Jacó, ter colocado Deus no meio dessas conversas, sabe? Entrado mais no ambiente da oração, se colocado aos pés de Jesus e ter falado, aberto seu coração com sinceridade, ela não estaria com esses pensamentos, ela não teria dividido a família dela no meio. E ela não teria pago um preço tão alto que provavelmente depois disso foi os últimos dias que ela viu o filho preferido dela. A Bíblia não nos traz ali todas as informações concretas, mas não fala mais dela depois disso. Quando Jacó retorna, né, que ele faz as pazes ali com Esaú, a Bíblia diz
que ele enterrou Isaac. Então, provavelmente, depois desse acontecimento e de Jacó ter ido embora para que Esaú não matasse, foi a última vez que ela ouviu. Ela viu esse último cenário, a família destruída. Ela não viu a restauração. Ela não conheceu seus netos. Ela não viu as bênçãos que o Senhor derramou sobre Jacó e a restauração que foi sobre a vida dele, que o tornou Israel. Ela não viu nada disso. E sabe uma coisa que me chamou muito a atenção nesse texto? Foi como que essa mulher, uma mulher escolhida a dedo, que Abraão mandou buscar. O servo de Abraão andou 800 quilômetros. Não foi de carro, não foi de avião. As viagens daquela época eram a pé ou a cavalo, de jumento. Tanto trabalho para trazer uma mulher considerada virtuosa. No raio de 800 quilômetros ali não tinha nenhuma igual a ela. De tão preciosa que ela é. Como essa mulher, escolhida no plano salvífico, na família patriarcal escolhida por Deus, se torna essa Rebeca, maldosa, manipuladora, dissimulada, ao longo desses anos. Como? Sabe que Deus falou comigo? Cuidado. Cuidado, Aline, para não se tornar uma Rebeca no futuro. E eu digo para vocês hoje, mulheres, cuidado. Sabe como que começa isso aqui? Começa com aquela mãe que passa a mão na cabeça do filho, que acoberta o filho, porque é coisa de criança. E o filho fala, não conta pro papai e mamãe. E a gente fala, claro, filhinha, a mamãe não vai contar. Isso é maligno, gente. Isso é maligno. Não ensinem seus filhos a mentir. Não manipulem seus filhos. Não manipulem seus maridos. A mulher sábia edifica o lar. A tola destrói com a própria mão. Não seja tola. Ah, Aline, mas é muito difícil, você sabe. Você não tem noção do que eu passo aqui nessa casa. Você não tem noção como é a loucura do meu dia. Você não tem noção de tudo que eu já vivi. Não, não tenho mesmo. Mas Deus tem. E se a palavra de Deus diz que a gente destrói o lar com a mão, é porque a gente destrói sim. E a gente pode cair muito fundo. Muito fundo. Mesmo sendo chamada, sendo escolhida e sendo amada. Por causa das nossas más decisões. Por causa de um coração amargurado. Por causa de uma ferida que não conseguimos fechar. Precisamos tratar isso. E sabe o que eu cheguei? Quero trazer para vocês de conclusão nisso? Mulheres, não sejam manipuladoras dentro dos seus lares, mas sejam influências positivas. Você não tem noção do poder de influência que você tem na sociedade, mulher. E não é sendo características de homem que você influencia. É simplesmente sendo você, sendo mulher, sendo aquilo que você foi chamada para ser desde a criação, com as suas características femininas. Uma mulher que influencia dentro do seu lar os seus filhos positivamente, o seu marido positivamente. Você influencia positivamente uma sociedade em ambientes que você nem pisou. Mas seus filhos vão pisar, seu marido pisou. Faça a diferença na sociedade que você vive. Você tem o poder de mudar a sua sociedade, o seu ambiente, até mesmo em lugares que você nunca vai pisar.
mas os seus filhos e o seu marido e as pessoas que estão próximas de você, não sei se você é solteira, às vezes os seus pais, os seus irmãos que estão próximos de você vão pisar. Eles serão tão impactados com a sua influência positiva, que vai ser cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, porque você vai ser uma mulher guiada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que eles vão levar isso adiante, mesmo que inconscientemente. Então, mulheres, não sejam manipuladoras, mas sejam influenciadoras do reino de Deus. Que Deus vos abençoe. E eu espero vocês na semana que vem para a gente falar um pouco mais do próximo personagem dessa família. Até mais!